Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e o versículo de número 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesta noite, quero assim estar meditando com os irmãos a respeito desta frase do apóstolo Paulo, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então é sobre isso que estaremos meditando nesta noite. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Meus irmãos, nem tudo o que é lícito é justo. Será que tudo que é justo é lícito? Estamos vivendo tempos em que esta questão de lícito, de licitude é abandonada e a justiça ela é esquecida. É cada um por si, e quanto mais vantagens, melhor para mim. As pessoas têm esquecido a coletividade na linguagem de cada um por si, e quanto mais vantagens para mim, será melhor. Então, esta expressão do apóstolo Paulo, basicamente ela está cristã, que deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Então, quando ele diz tudo me é lícito, mas nem tudo convém, ele está falando aqui da liberdade cristã. Ele está colocando um limite dentro desta liberdade, a qual nós somos defensores da liberdade cristã, como servos de Cristo, como conhecedores da verdade. Nós somos livres, mas esta liberdade ela está dentro dos parâmetros, dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Então, de já nós podemos nos alegrar, porque nós somos livres em Cristo Jesus. É nele que nós somos livres, e esta liberdade ela se justifica quando nós cumprimos aquilo que Cristo estabelece para as nossas vidas. Então, para nós entendermos por que Paulo escreveu isto, qual é o contexto em que Paulo usa esta expressão, que muitas das vezes é até bonito de se falar: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Em que contexto Paulo utiliza isso? Nós vamos observar, irmãos, que Paulo escreveu esta expressão: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Esta palavra ela aparece no contexto em que o apóstolo está corrigindo os cristãos de Corinto. Paulo está aqui corrigindo, trazendo uma palavra de correção, de orientação para os irmãos de Corinto. Alguns deles estavam adotando um comportamento que era completamente reprovável para um cristão. Você pode ler capítulo 5,
o capítulo 3, você vai observando ali Paulo trazendo uma palavra a uma igreja que estava fugindo dos parâmetros, vamos dizer assim, do comportamento de cristãos. Ali havia divisão, ali havia cristãos que estavam entrando para essa imoralidade sexual, onde o filho tendo relação com a sua madrasta. Nós vamos ver que dentro desse contexto havia uma igreja que não tinha um entendimento a respeito dos dons espirituais, estavam em comunhão com as mesas da idolatria. Paulo escreve aos irmãos de Corinto. Eles estavam se entregando à imoralidade, aos pecados sociais e ainda tentando se justificar com base no entendimento errado da liberdade. Então, quando Paulo está escrevendo a eles, falando a respeito dos seus erros, alguns ali se justificavam, dizendo que nós somos livres. Cristo nos libertou da lei, Cristo nos libertou do jugo do judaísmo, então nós somos livres. Aí, irmão, será que não existe nos nossos dias pessoas que também se justificam para viver dissolutamente, erradamente, dentro desse conceito errado de liberdade cristã? Então veja que é um contexto que não se enquadra só apenas nos dias de Paulo. Hoje, principalmente hoje, onde é difundido essa tal liberdade cristã, que foge do princípio estabelecido na palavra de Deus. Então a cidade de Corinto pregava uma ideia de liberdade total. Sou livre, liberdade total. As pessoas querem isso. Veja que quem está debaixo da tutela dos pais, de menores, quando eu chegar meus 18 anos, a autoridade dos pais, é preso, não tem liberdade. Mas quando eu for maior de idade, aí pronto. Tem ninguém que vai mandar em mim, eu vou fazer o que me der na telha. Então eles pregavam isso, que esta liberdade cristã, ela era total e não tinha limites. E alguns cristãos ainda estavam abraçando essa ideia. Aqui era a ideia da sociedade da época. E alguns cristãos estavam adotando isso. Então, a ideia do mundo hoje é essa também. A liberdade total. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ninguém pode me impor limites. É tanto que nós vivemos numa democracia, né? Liberdade de expressão, liberdade de atitude. Temos direitos, a gente faz o que quer, o que dá na telha. E muitos pregam essa liberdade total sem os devidos compromissos ou responsabilidades que esta liberdade traz. Uma coisa é certa, irmão, nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Porém, com usar dessa liberdade, ela tem consequências. Se nós usarmos ela para o correto, para o que edifica, teremos para o erro, nós teremos consequências sobre a nossa vida. Então, um exemplo disso é que naquela época era muito comum que as pessoas se envolvessem em um tipo de prostituição religiosa. Fazia parte dos cultos pagãos o relacionamento sexual entre
a sacerdotisa e os adoradores. Estima-se que havia mais ou menos 1000 prostitutas que serviam nos templos, e ali era uma orgia, ali era um meio em que eles utilizavam para quê? Para adorar esses ídolos. E os cristãos convertidos, ainda alguns estavam querendo adotar estes métodos, dizendo: nós somos livres. Esse era, irmãos, o pano de fundo, esse era o contexto histórico, esse era como a sociedade estava vivendo, estava cercando quem? Os irmãos de Corinto. Então veja que nós estamos, vamos dizer, aqui e em nosso redor, nós estamos cercados com uma sociedade pervertida, uma sociedade que não cultua a moralidade, que não cultua os princípios da Bíblia. Então nós estamos cercados por isso, assim como os irmãos de Corinto estavam cercados por esta cultura que estava predominante naqueles dias. Então, esse tipo de prática estava tão enraizado naquela sociedade que era algo cultural. Era algo cultural, fazia parte da cultura ali. Então, nós vamos observar que também a cultura dos nossos dias, a cultura que nos cerca, ela tende a nos levar a quê? A entender que isso é natural, porque a cultura do nosso meio, ou que nos cerca, é isso. E isso tende a quê? A nos fazer aceitar isso como normal, porque é uma cultura e que está enraizada nos nossos dias. A cultura em que as pessoas se mostram uma exposição sem limites da sua vida, da sua intimidade, uma cultura que propaga e que reverencia, um exemplo, a mentira, tem até o dia da mentira. Uma cultura que propaga que, vamos dizer assim, a pureza de uma jovem antes do casamento, isso é quadrado, isso não pode, isso não é mais coisa do nosso tempo. Alguém, um jovem de uma idade, vamos dizer assim, 18, 19 anos, e que ele não teve nenhuma experiência, isso é quadrado, isso é cafona. Parece que está em um tempo, mas ele não é desse tempo. Então essa é a cultura que está ao nosso redor, dizendo que é natural todas as coisas. É por isso que entra Paulo dizendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Glória a Deus. Não tenha, irmãos, não tenhamos, não nos conformemos. Nós não podemos nos conformar. A cultura pode até ser do mundo, mas a nossa cultura, ela é diferente. Nós saímos de lá, então nós não podemos mais viver ou achar que isso é normal. Então, parece que alguns cristãos coríntios, mesmo depois de terem recebido o Evangelho, ainda continuavam envolvidos nessas práticas. Então, Paulo fez uma exposição sobre a verdadeira finalidade do corpo. A verdadeira finalidade, o verdadeiro propósito do nosso corpo é acerca do prazer.
Qual é, irmãos, a visão do Senhor para a nossa vida, para a vida cristã, para acerca do prazer, aonde nós não vamos de forma alguma buscar viver ter o prazer que o mundo quer nos ofertar. Então ele vai indicar qual é a finalidade do nosso corpo. Como eu disse, nós estamos vivendo um tempo de uma grande exposição daquilo, da nossa intimidade, daquilo que é nosso e que deve ser apenas compartilhado com alguém que o Senhor vai colocar na nossa vida. É aquele que é jovem, vai colocar a esposa, a jovem vai colocar o esposo, para que haja essa compartilhar disso. Mas hoje nós vivemos esse compartilhar disso tão normal, e alguém utiliza da expressão que é bonito, é para se mostrar. O que é bonito é para se expor mesmo, mas não é, irmãos. A finalidade do nosso corpo é para glorificar a Deus. Glória a Deus. No momento em que nós utilizamos o nosso corpo de forma de causar desejo, lascívia, despertar algo em alguém, isso não está condizendo com a santidade, com o propósito de Deus. Não. Então, basicamente, o apóstolo indica que a finalidade última do nosso corpo é honrar a Deus, é honrar o Senhor, através do teu corpo, através da tua vida, através da nossa vida, é para honrarmos. A igreja de Corinto, a sociedade estava vivendo aonde eles cultuavam isso, a imoralidade, vamos dizer assim, apresentar os seus corpos para a imundícia, para a prostituição. E aí Paulo vai dizendo: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, o que significa a expressão tudo me é lícito, mas nem tudo convém? Muitas pessoas pensam que foi o apóstolo Paulo que criou essa frase: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Porém, essa frase expressa um argumento e um contra-argumento. O argumento é tudo me é lícito, e ele vem contra um contra-argumento quando diz tudo me é lícito. Qual é o contra-argumento? Mas nem tudo convém. É como se você disser para mim: pastor, tudo é lícito para mim fazer. Aí eu vou e lhe digo: mas nem tudo convém. Então, parece que tudo me é lícito é como um tipo de lema usado por eles, pela sociedade da época de Paulo. Essa expressão ela aparece 4 vezes em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, e capítulo 10, o versículo 23. Mas não é possível nós determinar a sua origem. Quem deu essa origem a esta expressão? O que sabemos é que os membros da igreja de Corinto estavam se apoiando nela para explicar a sua liberdade cristã. Eles estavam utilizando esta expressão tudo me é lícito para dizer eu sou livre em Cristo. Eles estavam dizendo eu sou livre, então tudo me é lícito. Muitos irmãos se apoiam no que dizem e não na Bíblia. Muitas pessoas estão se apoiando no que alguém está dizendo, no que alguém está falando, mas não no que diz a Bíblia.
Os irmãos estavam, alguns ali, se apoiando nesse ditado, vamos dizer, popular: tudo me é lícito. Mas não se apoiavam no que diz a Bíblia. Então, na nossa sociedade, nos nossos dias, também é assim. As pessoas apoiam as suas atitudes, dizer: não, mas fulano fez, mas hoje todo mundo faz. Não, isso não tem nada a ver. Então eu apoio a minha vida em cima do que alguém, não, mas alguém fez, mas alguém disse, mas alguém viveu assim, mas alguém experimentou assim. Mas não querem apoiar no que a Bíblia diz. Diz: não, eu apoio a sua vida no que vê na televisão, no que vê nas redes sociais, no que os amigos dizem. Não. Capítulo 7 e o versículo de número 24, ele vai falar sobre isso. Todo aquele que escuta as minhas palavras e coloca em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então nós devemos edificar a nossa casa sobre a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12, Paulo emprega esse lema usado pelos coríntios, mas ele dá a resposta apropriada àquilo. O argumento dos coríntios era: tudo me são lícitos, todas as coisas me são lícitas. A resposta ao argumento é: mas nem todas são proveitosas. Mas uma vez o argumento deles é: mas tudo me é lícito. Paulo responde outra resposta: mas eu não me deixarei dominar por nada disso. Esse mesmo padrão vai seguir o versículo 13: são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mais uma vez Paulo vai responder: mas Deus destruirá ambos. Eles estavam apoiando o quê? Os seus desejos, suas apetites, dizendo: mas a comida. Eles estavam comparando a liberdade, irmãos, de poder se alimentar, com a liberdade para a prática aqui do erro, no contexto da prática sexual. E muitos querem apoiar: não, mas é minha necessidade, a gente não tem que se alimentar. É como se diz assim: eu não tenho que satisfazer a necessidade da minha carne de comer, tomar café, almoçar e jantar. Então eu tenho necessidades e eu preciso satisfazer essas necessidades. Aí surge uma pergunta, irmãos: o animal, ele age pelo instinto, pelo esse instinto de satisfazer a sua necessidade. Mas nós não somos animais, que somos, mais racionais. Eles são irracionais, eles andam pelo instinto, nós andamos pelo raciocínio, pela compreensão, pelo entendimento. Então nós não vamos nos deixar seduzir pelos nossos apetites, pelos nossos desejos. Veja um apetite aqui. Se alguém nos fere, qual é o apetite? Vamos utilizar essa expressão: é de fazer da mesma forma com que alguém nos fez. Mas nós não vamos andar pelo instinto. Jesus disse: se alguém ferir, se alguém nos maltratar, nós vamos fazer o quê? Dar a mesma moeda? Não, ele diz: dê a outra face. Ame, perdoe. É isso que Jesus vai ensinar. Então,
pensavam que o desejo pela imoralidade era tão natural quanto o apetite por alimentos. Então as pessoas estão justificando os seus erros. Não, eu tenho necessidade. Então, se ainda coloca a culpa em Deus. Se ele não quisesse que eu fosse assim, ele não teria me feito assim. Ele não teria colocado esses instintos no homem. Então você vê como chega o homem, a maldade do homem, a pecaminosidade do homem, que para justificar os seus erros, chegam a dizer que é algo natural. Então, se é natural, eu posso fazer. Se todo mundo faz, eu posso fazer.